Voltando, boa noite para todo mundo. Boa noite para quem estava na estrada e chegou atrasado. Boa noite para quem estava atrasado porque estava conversando com a namorada. E boa noite para quem chegou atrasado porque estava preocupado em avisar o pessoal do Instagram que não está preocupado em casar. Certo, é? E boa noite para quem chegou no horário. Pessoal, vou discutir rapidamente com vocês uma revisão do que a gente viu até agora. E hoje começa a aparecer olha só, faltando 2 semanas, uma semana, né, para a prova, começam a aparecer alguns problemas da localização em que essa disciplina se encontra. Para essa disciplina ser colocada como uma disciplina de termodinâmica mesmo, aliás, vocês já viram o nome da disciplina? Vocês têm curiosidade de ver o nome da disciplina? O nome da disciplina não é termodinâmica. O nome da disciplina é Introdução à Termodinâmica. Porque para ser uma termodinâmica mesmo, vocês já tinham que ter todos os cálculos, para que vocês pudessem compreender todos os fenômenos, os quais são inerentes ao estudo da termodinâmica. Então, a partir de agora surge um pequeno problema, que é o seguinte: vocês não detêm a matemática necessária e suficiente, não é nem para operar, mas para entender de maneira precisa e exata os conceitos que estão por vir. Então, qual que é a dificuldade? A dificuldade é que eu vou ter que passar esses conceitos e tentar passar esses conceitos de uma maneira simplificada, para que no futuro, quem for se aventurar a estudar a termodinâmica, quem for necessitar, tenha condições de entender. Que está aí uma outra grande dificuldade de se pegar o livro do Nussenswein. Eu nunca vi o livro do Sears, depois eu vou até dar uma olhada, mas eu acredito que não seja muito diferente, porque vão aparecer termos como, por exemplo, diferencial exata, diferencial inexata, vão aparecer notações que eu particularmente não gosto, mas vamos lembrar que o eu que eu estou falando é o eu matemático, tá bom? E eu vou explicar detalhadinho porque eu não gosto das notações. Em um primeiro momento, é óbvio que vocês vão pegar a minha ideia, né? Porque é eu que estou dando a aula, mas a hora que vocês estiverem mais maduros, vocês podem falar assim, aquilo ali é um exagero do Saulo, mas aquilo ali, para mim, não tem problema nenhum. Mas para vocês passarem a entender. E para isso eu preciso, antes de mais nada, fazer uma breve revisão. E aí eu gostaria de ver a percepção de vocês, Carlota. Quero ver um pouquinho da sua percepção. Se fosse para você resumir em uma coisa que é a mais importante que a gente estudou até agora em termodinâmica, qual é essa coisa que é o mais importante? Na sua percepção. Você está perguntando ou respondendo? Fechou. E eu concordo com você. Tá? Eu concordo com Carlota que o de mais importante a gente viu até agora foi a primeira lei da termodinâmica. Entretanto, tem um pequeno problema causado por um pequeno erro que o professor aqui de vocês cometeu, e eu fiquei em casa pensando, com medo desse erro causar problemas. Por mais que eu tenha retomado ele, eu vou tentar reexplicá-lo. Porque a primeira lei da termodinâmica, ela é um axioma sobre conservação de energia. O que a primeira lei da termodinâmica fala? Olha, existem 2 métodos de transferência de energia. Tá certo? Um método de transferência de energia, quando há um deslocamento macroscópico, que eu posso medir de maneira macroscópica, isso daí eu vou chamar de trabalho. Qualquer outra forma de transferência de energia, eu vou chamar de calor. E aí eu falei assim, então, o que a gente vê? Em um sistema, o que é o mais natural da gente pensar? Em um sistema, se eu troco energia via calor e via trabalho, toda essa energia, ela é recebida pelo sistema, e o que vai acontecer com o sistema que receber toda essa energia? Ele vai variar a sua energia interna. Tudo bem? Entretanto, quando eu escrevo ela daquela forma,
ainda está um pouquinho cru. Falta eu determinar o seguinte, ó, esse trabalho aqui. Porque assim, dentro dos conceitos, esse trabalho eu estou considerando trabalho mecânico, realizado por coisas macroscópicas, tem que ter deslocamento, medível, mensurável, ok? Então eu deveria perguntar, esse trabalho aqui, ele é realizado por quais forças? Por forças internas ao sistema ou por forças externas ao sistema? Da maneira que está escrito aqui, esse é o trabalho calculado por quem? Operado por quem? Por forças externas. Porque o calor está sendo fornecido por um agente externo. O trabalho fornecido por um agente externo. Então, toda energia fornecida por agentes externos causa uma variação na energia interna do sistema. Tudo bem? Então, isso está errado? Não, está perfeito. Isso aqui está perfeito. Tá? Isso é trabalho causado por agentes externos. Só que essa foi a maneira que eu falei, não está errado, só que essa não é a maneira comumente utilizada na física. Quem opta por escrever a primeira lei da termodinâmica nesse formato é aquele povo derivado dos físicos, que são vulgarmente chamados como químicos. Aqui, deixa eu só abrir um parênteses, aqui vai um cara, vai falar com uma pessoa, que sempre considerou que a química era basicamente uma sub-área da física. Porque depois da física quântica, eu entendia que assim, cara, química é sub-área da física, porque a química vai estudar ligações químicas, certo? A química vai estudar coisas que a física quântica estuda. Até o dia que eu comecei a fazer o doutorado e precisei manipular coisas químicas para produzir, para sintetizar, e aí eu vi que não era bem assim. Então, hoje eu não falo isso desse pessoal. Tudo bem, devem ser subservientes a nós, mas eles têm lá o seu valor. Ok? Olha só. Tá? Então, esse foi a maneira que eu apresentei para vocês, embora depois eu fui corrigir. Por quê? Na física, quando a gente vai escrever a primeira lei da termodinâmica, a gente opta por considerar esse trabalho aqui como o trabalho feito não por agentes externos, mas sim o trabalho feito por agentes internos. Tudo bem? Por agentes internos. E se o trabalho é feito por agentes internos, o que acontece com o sinal? Porque assim, o trabalho feito por agentes externos e o trabalho feito por agente interno, em módulo é a mesma coisa, porque tem a ver com ação e reação. Em módulo é a mesma coisa. A única coisa que vai acontecer é que vai ocorrer uma mudança de sinal. Então, o que muda? Que na física eu vou entender isso como quantidade de calor menos o trabalho. Só que aí eu tenho que entender agora que esse trabalho é o trabalho realizado por agentes internos, por forças internas ao sistema, é igual à variação da energia interna. Então, essa é a opção dada pelos físicos. E essa é a diferença de exposição da primeira lei da termodinâmica entre física e química. Eu, particularmente, vocês viram, na aula passada, eu cometi o equívoco de apresentar a maneira química para vocês. Por quê? Porque vocês veem que eu não preparo nada, então eu vou muito pela minha cabeça. Qual que é mais intuitivo? Em termos de intuição, qual que é a maneira mais intuitiva de você escrever? Que, pelo menos para mim, é assim, ó, toda energia que eu transfiro vai variar a energia interna do sistema. Toda energia, para mim, é mais intuitivo escrever dessa forma. Não é intuitivo escrever calor menos trabalho. Tá bom? Mas quando eu era estudante, de que maneira que eu escrevia aquela forma para que eu pudesse ter mais intuição? Eu entendia da seguinte forma, ó.
para eu ficar com maior intuição, tá bom? Então, vou fazer uma pequena pausa. Opa, esqueci de silenciar meu celular. Rapidinho. Olha, acabei de receber um Pix. Ainda bem que eu silenciei, senão vocês iam ouvir a mensagem que eu coloco quando eu recebo um Pix. Pronto. Pausa. Eu interpreto da seguinte forma, e já vou colocar um probleminha de você observar só nisso. Ó, eu interpreto o seguinte, ó, eu imagino que aqui tem um gás, e aqui tem um pistão. Vamos imaginar esse gás em equilíbrio. Tudo bem? O gás em equilíbrio. Então está aqui o gás com certo volume. Bom, ele está em equilíbrio, mas esse gás está exercendo uma certa força sobre o pistão. Tudo bem? Só que essa força que o gás exerce sobre o pistão é igual à força que os agentes externos exercem sobre o pistão. Como que eu posso garantir isso? Porque o sistema está em equilíbrio. Show de bola? Então eu imaginava assim, tá? Aí eu taco fogo aqui. Se eu taco fogo, o que eu estou fazendo, Leandro? Fornecendo o quê? Calor. A tua intuição te diz que se eu estou fornecendo calor, o que deve acontecer com esse sistema, Leandro? A tua intuição te diz que a temperatura vai aumentar. Se você fez a tarefa, você deve ver que eu até coloquei um exercício lá. Isso não é garantido. Tá? Mas a minha pergunta foi a sua intuição. Tudo bem. Só que além de aumentar a temperatura, o que mais você espera? Opa, ótimo. Aumentando a pressão, porque está aumentando as forças. Se está aumentando a força, a parte de dentro está ganhando. De forma que deve acontecer o que com isso aqui? Subir até que as forças se igualem novamente. Tudo bem? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Isso aqui eu estou falando, a maneira que eu, enquanto estudante, busquei para escrever a primeira lei da termodinâmica numa forma que para mim fosse mais intuitiva, tá? E aí aconteceu isso. Pergunta: teve trabalho? Sim. Eu vou fazer uma pergunta que a resposta é dúbia. Quem é que realizou o trabalho? As duas. Não, que a Jaiane falou força interna. Mas, olha aqui, Jaiane. A força interna, o tempo todo, ela tem que ser igual à força externa. Por isso que a gente diz que é um sistema que vai subindo vagarosamente em equilíbrio. Então, está tendo deslocamento, não está? Está tendo deslocamento sob a ação de duas forças. Então, as duas estão realizando. Então, mas agora eu vou fazer a pergunta de uma maneira diferente. Qual das forças realizou um trabalho positivo? Quais forças? As forças internas. Porque, olha aqui, ó. Quem é que está aplicando essa força aqui que é para cima, Leandro? As forças internas. Todo mundo de acordo? As forças internas estão para cima. E as forças externas estão para baixo. Para quem leu o material que eu mandei, deve ter visto lá. As forças internas estão fazendo força a favor do deslocamento. Se elas estão fazendo força a favor do deslocamento, estão realizando um trabalho que é positivo. Já a força externa está realizando uma força que é o quê? Contrária ao deslocamento. Então o trabalho dela é negativo. Tudo bem? Por isso, ok? O que está escrito contrário? Não. Olha só. Nossa, ótima pergunta, ótima questão que o Leandro colocou, mas vamos lá. Aí eu ainda vou continuar com a minha intuição, tá certo? Aí a minha intuição vai me permitir escrever da seguinte forma. Minha intuição, e aí agora vocês vão ver como é que nós químicos, apesar de isso aqui ser mais nós físicos, apesar disso aqui ser mais intuitivo em um primeiro momento, você vai ver como é que a física lidar com isso de uma maneira mais interessante. Olha que maneira que eu entendo.
todo o calor que foi fornecido para o sistema, qual que é a primeira coisa que você falou que o sistema fez? Variou a temperatura. Se ele variou a temperatura, o que aconteceu? Variou a energia interna. O que mais que ele fez? Realizou trabalho. Então, todo o calor que ele forneceu não foi utilizado exclusivamente para variar a temperatura. O calor foi utilizado para variar a temperatura e para realizar trabalho. Entendeu? Aí agora, tá vendo que no modelo físico faz mais sentido? No modelo químico, você jogaria para lá, ficaria ΔU menos W. Só que aí você teria que lembrar que esse W é o quê? Negativo. Tudo bem? Você teria que lembrar que esse W é negativo, porque ele é o trabalho oriundo das forças externas. E aí na química causa uma outra confusão, porque aí na química vai falar assim, olha, se aumenta o volume, o trabalho é negativo. Isso é completamente contraintuitivo. Porque aqui, olha aqui, ó, o que aconteceu? Não aumentou o volume? O que aconteceu com o trabalho das forças externas? Foi positivo ou negativo? Negativo. É intuitivo para você imaginar que aumentou o volume e o trabalho foi negativo? Não é? Tudo bem? Entendido? Então, é esse cuidado que nós temos que ter. Só que aqui, eu vou discutir um pouco mais de teoria agora. Esse é o modelo intuitivo que eu carrego, que eu utilizei para eu... não tem outra palavra que não seja memorizar, além de compreender, a primeira lei da termodinâmica. Só que esse modelo aqui ele tem várias limitações. Por quê? Porque a primeira lei da termodinâmica ela tem uma validade muito maior do que para sistemas gasosos. Qual a dificuldade de alguém que for fazer um estudo, fazer um mestrado, fazer um doutorado na área de termodinâmica? A dificuldade é você identificar como é que é a energia interna. Uma das dificuldades é identificar como é que é a energia interna do sistema. O único sistema que a gente sabe como funciona a energia interna até agora, qual é o único sistema que a gente sabe? Gás ideal. A gente sabe que a energia interna do gás ideal depende exclusivamente da temperatura. Por isso que essa disciplina se chama Introdução à Termodinâmica. Que nós só estamos introduzindo, e é o único sistema que nós vamos estudar. Nós só vamos estudar gás ideal. Tá? Mas, por exemplo, é a termodinâmica que vai explicar por que determinados materiais apresentam magnetismo enquanto outros não. Certo? É a termodinâmica que vai explicar, por exemplo, pega um fio e tenta conduzir corrente elétrica nesse fio. O que acontece com esse fio? Ele apresenta uma resistência. Como é que eu faço para diminuir a resistência desse fio e ele poder passar mais corrente elétrica? Um fio condutor abaixa a temperatura. Lembra? Não? Mas quanto mais você abaixa a temperatura, menor é a resistência. Então, quem é que vai definir a energia interna desse sistema? Como é que é esse processo? Também você vai ter que ver a temperatura. Já o material semicondutor é diferente. No material semicondutor, se você estudar a termodinâmica dele, você vai ver que ele vai conduzir melhor a temperaturas mais altas. Então, quer dizer que a energia interna dos dois sistemas, condutor ou de um semicondutor, eles são materiais que têm energias internas a serem calculadas de maneiras distintas. Então, você tem que ver qual é o sistema. Tudo bem? Então, quando eu escrevo dessa forma, e aí a gente vai passar a partir de agora todo o tempo estudando só gases ideais, vai parecer que é tudo muito mais simples do que realmente é. Só que podem contar comigo que eu vou estar sempre aqui para mostrar que é mais complicado. Tudo bem? Embora seja muito bonito. Então, o trabalho de um físico que vai se dedicar à termodinâmica é, dentre outras coisas, é descobrir como é que varia a energia interna do sistema. Para gás ideal, se o gás for monatômico, a energia interna do sistema, 3 meios de kT. Se o gás for diatômico, 5 meios de nkt, né? De N número de moléculas, não número de mols. Tamo junto? Tudo certo? Tá. Aí,
Estamos ainda na revisão. Para gases, nós descobrimos uma equação para se calcular o trabalho das forças internas de um gás. Ok? Como é que se calcula o trabalho? Olha, aqui a gente tem que tomar cuidado, hein? Como é que se calcula o trabalho das forças internas de um gás? Integral de P dV. E aí aqui com muito cuidado. Esse P é a pressão de quem? É a pressão interna ou a pressão externa? É interna. Só que ela numericamente igual à pressão externa. Porque, olha só, vocês vão ver muitos enunciados de exercícios, ou até em livros, que eu estou falando de sistema em equilíbrio. O que eu estou querendo dizer com isso? Que o sistema ocorre de maneira lenta o suficiente para que a pressão interna e a pressão externa possam estar sempre equilibrando. Sistemas diferentes desses nós não sabemos. Tudo bem? Esses são sistemas reversíveis. Guarda essa palavra que ela vai aparecer muito a partir daqui 2 semanas. São sistemas reversíveis. Tá? Não. Ah, não, pode ser? Não sei como que vai estar a pressão externa. Mas o que eu vou fazer é o seguinte, é porque o que eu tenho que eu consigo mensurar de maneira mais simples é a pressão externa. Mas eu posso colocar um medidor de pressão interna lá também. O que eu estou querendo dizer é que assim, a gente vai considerar sempre sistemas em que a pressão interna e a pressão externa, elas rapidamente vão se igualando. Tudo bem? É só para um sistema de cálculo. Tudo bem? Ok? Esse, só para você ter uma ideia, se eu for usar na química, como é que fica a equação do trabalho? Eu tenho que colocar um menos aqui. Porque ela está tratando de forças externas. E a gente já sabe que o trabalho das forças externas tem sinal oposto ao trabalho das forças internas. Certo até aqui, Carlota? Até aqui está fácil. Só que tem um detalhe. E eu gostaria de saber por que ninguém me questionou até agora. Como é que eu estou calculando o trabalho? Como é que eu estou calculando o trabalho? E eu demonstrei essa equação na aula passada. Demonstrei assim, de uma maneira bem mais ou menos, dentro das possibilidades que o curso de termodinâmica me dá. Está faltando uma pergunta. Olha para a equação do trabalho e me digam se vocês sabem resolver ela. Isso. Quando ela é isotérmica. Não, mas tem um outro detalhe. Perfeito. O que a Maria falou assim, não. Eu sei resolver essa aí se ela for isotérmica. Porque se for uma isotérmica, eu vou escrever que PV igual a nRT, passo V dividindo, e aí para pressão, não encosta na câmera que ela está perdendo o contato facinho, viu? E aí eu vou escrever pressão igual a nRT sobre V, o nRT sai da integral, e aí fica tudo mais tranquilo para mim. Tá? Mas não é isso que eu quero. Olha, sensacional agora, Maria. Maria, você colocou uma integral e não colocou intervalo de integração. Por que eu não coloquei Por que eu não coloquei intervalo de integração? Qual seria o intervalo de integração mais normal a ser colocado? Desde um volume inicial até um volume final. Só que aí causa um problema, meus amigos. Só que aí causa um problema. Se eu escrever... Não. E aí vem um dos problemas, vocês ainda não terem feito todos os cálculos. Mas se eu escrevo dessa forma, eu estou dizendo que essa integral de trabalho é uma integral simples. Se eu estou dizendo que essa integral é uma integral simples, eu estou dizendo que as forças internas são forças conservativas. Eu estou dizendo que o trabalho das forças internas vai depender exclusivamente do volume inicial e do volume final. Certo?
Eu estou dizendo que o trabalho das forças internas, ele vai produzir alguma energia que é variável. Ainda não pegaram a ideia. Matematicamente, se eu coloco assim, matematicamente, se eu coloco do volume inicial ao volume final, eu vou achar uma primitiva, aí vai ficar primitiva calculada no volume final menos primitiva calculada no volume inicial. Certo? Vai ficar que o trabalho só depende da posição inicial e da posição final. Se o trabalho só depende da posição inicial e final, como eu falei há 2 aulas atrás, nós estamos tratando de uma força conservativa. Tudo bem? E aí, se eu estou falando de forças conservativas, nossa, seria maravilhoso. Seria maravilhoso construir um sistema que conseguisse operar só com forças conservativas. Como eu disse para vocês, como é que funciona a roda de um carro? Como é que ela gira? Você tem um pistão, esse pistão é ligado na roda, quando ele sobe, ele faz a roda dar meia volta, quando ele desce, ele faz a roda dar meia volta. Então ele fica subindo e descendo, fazendo a roda girar. Acompanharam? Acompanharam? Agora, imagina que essa integral é calculada de V0 a V. O que isso significa? Que o trabalho só depende do volume inicial e do volume final. Fala um valor aqui para mim. Qual que é o volume inicial? Escolhe qualquer valor. 3. Aí eu faço esse movimento. Qual é o volume final? Então, quanto seria o trabalho? 0. Se o trabalho fosse 0, a roda não teria rodado. Perceberam? Entenderam? Outra coisa. Esse pistão, ele é perfeito? Durante a subida, ele sobe arrastando aqui dos lados, não sobe? Então vão ter forças dissipativas. Então, o trabalho é uma coisa na subida e outra coisa na descida. Exato. O gás ideal, mas eu não posso garantir que onde ele está vai ser ideal. Então, essa integral aqui, ela na realidade não é uma integral daquela que vocês estão aprendendo no cálculo 1, cálculo 2. Ela é uma integral de linha. Ela é uma integral de caminho. Ela é uma integral que ela depende da maneira com a qual eu estou transferindo energia para o sistema. Ela não depende só da posição inicial e da posição final. Ok? Ela depende de que maneira esse trabalho está sendo feito. Ele está sendo feito ao longo de uma isotérmica? Tá? Se ele está sendo ao longo de uma isotérmica, sei lá, pode ser mais simples calcular. Ele está sendo feito de maneira que a pressão é constante? É outra coisa. Tudo bem? Mas ele depende do caminho. E aí você não, mas então como é que eu vou calcular essa integral? A gente só sabe calcular a integral vocês só sabem calcular aquelas integrais simples. Então eu vou colocar problemas que se reduzam a integrais simples. Tá ok? Só que eu vou querer que vocês tenham muita atenção e percebam que isso não se trata de forças conservativas, embora no fim vai aparecer só volume final e volume inicial. Tudo bem? Então, de posse disso, vamos começar com um pequeno exemplo. Um pequeno exemplo que foi um exemplo... A Jaiane veio tirar dúvida comigo e a Maria também. Eu quero fazer com os mesmos dados que tem aí no exercício, então vocês me ajudam, por gentileza? Eu tenho aqui o gráfico de pressão por volume. Se eu não me engano, formava um triângulo, né? Formava um triângulo. Então, é um triângulo retângulo, né? Não estou muito preocupado com as... Tá, vamos lá. Onde é que está o ponto A, onde é que está o ponto B, onde é que está o ponto C? O A em cima. Tá. C.
E é a flechinha para cá? Não. Tá. Olha só. Primeira coisa que eu já vou falar antes de eu colocar os dados. O fato de ser colocado naquela forma já indica que você está tratando de forças não conservativas. Porque o sentido de percurso, o sentido no qual as coisas foram feitas, ele interessa. Ele vai fazer diferença no trabalho a ser realizado. Aqui quanto que está marcando o volume? Posso chamar de vezes? E aqui? Putz, pior que não tem em proporção, né? E as pressões? 12.450 bar. 24.900. Poxa, que número chato, hein? Que número chato, hein? Eu vou trocar esses números, tá? Eu vou trocar esse número aí por V0. Faz a conta aí. Quanto que é o primeiro? 0,10 e 0,12. Faz aí 0,12 por 0,10. 6 quintos. Certo? Se eu simplificar, para dar o mesmo resultado. Então, 6 quintos de V0. Aqui eu vou colocar P0. E aí agora faz a divisão aí para mim da maior pressão para a menor. Exatamente. 12.450. Tá, ótimo. 2P0. Ótimo. Tudo bem? Antes de eu começar a trabalhar e discutir tudo que eu tenho para discutir daquele exercício. Antes de mais nada. Vamos fazer o seguinte. O sistema começa, a configuração inicial do sistema é o que está aqui no A. Aí ele vai para a configuração em B, C e D. E C e A. Pergunta. Qual a temperatura inicial do sistema? Não sei. Bem, não sei. Só que é possível calcular. Pressão vezes volume igual a N vezes K vezes a temperatura. Ok? É possível calcular. Ele vem até o B, vem até o C e volta para o A. Qual que é a temperatura final do sistema? Temperatura inicial e temperatura final do sistema são a mesma. Se a temperatura inicial e a temperatura final são a mesma, e eu estou com um gás ideal, num gás ideal a energia interna do sistema só depende da temperatura. Então, se a temperatura inicial e a temperatura final são a mesma, quanto que varia a energia interna ao longo de um ciclo completo? 0. Então, para aquele sistema ali, para aquele ciclo, aliás, para qualquer ciclo de um gás ideal, a variação da energia interna é sempre 0. Tudo bem? Todo mundo de acordo? Eu saí de uma configuração, voltei para a configuração inicial. Então não vai variar a energia interna. Para qualquer ciclo. Então eu posso dizer, primeira coisa, primeira conclusão. Opa, que integral. Olha eu, doido. Para qualquer ciclo, a variação da energia interna é 0. Se a variação da energia interna é 0, que conclusão que você pode tirar? Vamos para a primeira lei da termodinâmica agora? Se a variação da energia interna é 0, qual a conclusão que você pode tirar? Olha na primeira lei da termodinâmica, meu Deus do céu, só colocar ΔU igual a 0, gente. Que todo o calor produzido foi utilizado para realizar trabalho. Tudo bem? Não sei se esse trabalho é um trabalho útil. Tudo bem? Tudo bem? É simples assim. Ok? Então todo o calor transformou-se em trabalho, porque não teve variação da energia interna. Só que agora olha para o ciclo. Em quantas fases foi realizado esse trabalho? 3. Certeza, Jaiane? Presta atenção, Jaiane.
Quantas fases foram realizadas esse trabalho? 2. Você pode ser 3. Se você considerar que uma das 3 o trabalho é nulo. Porque o trabalho de um gás não depende da variação do volume. Vocês ficam muito preocupados com nomenclatura. Esse dv significa variação. E olha aqui nesse trecho. Quanto variou o volume nesse trecho? Não variou. Então, nesse trecho não teve trabalho. Certo? Então, o trabalho só teve ao longo desse trecho e desse trecho. Tudo bem? Agora, vamos pensar mais um pouco. O trabalho ao longo do trecho BC é um trabalho do quê? É um trabalho de expansão ou um trabalho de compressão? É um trabalho de expansão. E o trabalho ao longo de BC? Expansão porque o volume aumentou. E o trabalho ao longo de CA? É um trabalho de compressão. Porque o volume está diminuindo. Qual dos dois trabalhos teve a maior intensidade? Qual dos dois trabalhos é maior? Assim, vou falar com toda a sinceridade do mundo. Se vocês não conseguem bater o olho e falar qual trabalho é maior, tranca a disciplina de cálculo 2, que vocês não aprenderam nada de cálculo 2 até agora. Tranca. Tranca. Por que é CA? Trabalho não é uma integral? Integral de quem por quem? Olha na equação, integral de quem por quem? Pressão e volume. Geometricamente, qual o significado de trabalho? Área abaixo da curva. Geometricamente é isso. Se eu quiser calcular o trabalho de B até C, eu calcular a área abaixo dessa curva. Se eu quiser calcular o trabalho de C até A, o que eu tenho que fazer? Calcular a área abaixo da curva de C até A. Fazer aqui, ó. É toda essa curva aqui, ó. É até o eixo X. Tudo bem? Entenderam por que eu falei? Se você não consegue ver isso, tranca o curso de cálculo. Porque agora está meio óbvio, né? Perguntar qual trabalho é maior é perguntar qual área é maior. Qual trabalho é mais intenso? Na volta. Tá certo? Entretanto, o trabalho da volta é um trabalho de compressão. Se ele é um trabalho, olha só, é só você pensar. Se ele é um, olha aqui para mim, olha aqui, ó. Se ele é um trabalho de compressão, vamos lá. As forças é o trabalho das forças internas, não é? As forças internas estão para cima, não estão? E o deslocamento está para onde? Para baixo. Então esse é um trabalho positivo ou negativo? Negativo. Tudo bem? Então no grosso eu tenho um trabalho que é negativo. Mas se o trabalho é negativo, o que aconteceu com o calor? Mas vocês ficam olhando com essas caras de bosta, meu santo Deus. Trabalho não é igual a porcaria do calor? Se eu acabei de falar que o trabalho é negativo, qualquer coisa mais óbvia você falar do calor. É negativo. É que eu faço as perguntas e vocês ficam pensando como se tivesse uma aula de filosofia, que você tem que filosofar. Oh, verdade, o trabalho é negativo. O que isso implica na mente das pessoas? Não, cara, olha a equação. Por que eu estou querendo dizer disso? Se o calor está sendo negativo, quer dizer que o sistema está fazendo o quê? Liberando calor. Tudo bem? O sistema está liberando calor para o ambiente. Se ele está liberando calor para o ambiente, o que deve acontecer com o ambiente? Qual que é a tua intuição te diz? O que deve acontecer com o ambiente? Se o calor está saindo calor para o sistema, o que está acontecendo com o ambiente? Está esquentando. Motor da porcaria do carro. Realiza o trabalho, certo? Ele volta, o sistema joga calor fora. Tudo bem? Por isso você precisa de um sistema de refrigeração. Por isso você precisa ficar passando água no motor lá.
Para entrar em contato, essa água recebe esse calor, diminui a temperatura do motor. Entenderam? Entenderam? Ok? Viu que assim, tem muita coisa para ser analisada? Eu vou dar mais uma sugestão para vocês. Eu ainda acredito que vocês são muito inertes perante uma aula, assim, e perante até a física mesmo. Uma equação não é algo para ser decorado. Uma equação é algo para ser entendido e analisado. Tá? Vocês têm que desenvolver essa capacidade, senão vocês estão perdendo tempo aqui. Ah, mas eu vou sair daqui com diploma. Vai, diploma. Pega o diploma. Mas aprenda a interpretar essas coisas. Tá certo? Quando eu pergunto, a imensa maioria das vezes eu pergunto coisas para vocês, são coisas de resposta rápida. Se você está entendendo a parte teórica. Certo? Tá vendo que aqui não precisa calcular nada? Bom, vamos calcular. Vamos calcular. Olha aqui. Eu quero que vocês me digam, baseado nisso daqui, ó. Aqui agora eu que estou pedindo, não sei se o exercício pedir. Calcule para mim o trabalho de B até C. Já calcule e já me fala o valor. Quanto que é o trabalho de B até C? Quero o valor, de cabeça, vamos. Como calcula o trabalho de B até C? É só a área. Figura geométrica aquele retângulo. É um retângulo. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Quanto é que é a base? 1/5. 1/5 de V0. Certo? Quanto que é a altura? P0. Tudo bem? Então, trabalho virou área 1/5 P0 V0. Foi? Foi? Trabalho de C até A. Faz de conta que você não sabe. Primeiro, que figura geométrica eu tenho que calcular? É a área de novo. Enquanto dá para fazer por área, vamos por área. Vou ficar fazendo integral, não. Quando dá para fazer por área, vamos por área. Que figura geométrica eu tenho que calcular a área? Não, é um trapézio. É um triângulo mais um retângulo, né? Entendeu? Porque é só, você tem que calcular a área, ó. Isso aqui tudo. Como é que calcular a área de um trapézio? Pode ser. Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Vamos fazer uma aposta que vocês vão errar? Vocês querem apostar comigo? Calcula. Você vê que vocês vão errar. Base, só para dar a dica, base são os dois lados que estão paralelos um com o outro. Vou até ajudar vocês, mesmo ajudando, vocês vão errar. Quanto que é a base maior? 2P0. Mas quanto que é a base menor? P0. Então, base maior mais base menor? 3P0. A altura. A altura é o que é perpendicular às bases. 1/5 de V0. 3/5 P0 V0 dividido por 2. Não, dividido por 2 aqui é 10. Dividido por 2. Não, mas não era isso que vocês iam errar, não. Mas tá errado. Acho erro. Trabalho é negativo. Porque como que eu sei que o trabalho é negativo? É uma força de compressão. Certo? É um trabalho de compressão. Certo? As forças internas estão contrárias ao deslocamento. Então aqui eu tenho um trabalho que é negativo.
Para os químicos, aquele trabalho seria positivo. Tudo bem? Certo? Qual que é agora, como é que eu calculo o trabalho total? É só a soma, né? Mas espera aí, olha que interessante. Quanto é que deu o trabalho total, Leandro? Você consegue calcular aí? Trabalho total, ao longo de todo o ciclo. Porque aqui é zero, né? Aí tem essa parte, tem essa parte. E aí? Não sei se é menos um quinto, não, hein? Menos, eu multiplico por 2. Por 2 tá certo. Menos um quinto de P0 vezes V0. Certo? Ah, não, é mania. Pressão. Não, não. Não, pode ser maiúsculo também, é mania minha. Não tem nenhuma regra, não. Tudo bem até aqui? Mas só somei os dois. Para somar os dois, eu tinha que deixar no mesmo denominador. O denominador aqui é 10. Eu multipliquei por 2 em cima por 2 embaixo. 2 décimos de P0 menos 3 décimos de P0. Tá errado, é 1 décimo. Obrigado. Era isso? Só que se você reparar bem, como é que a gente calcula esse trabalho? Eu peguei a área do trapézio em módulo e subtraí a área do retângulo. Se eu peguei a área do trapézio e subtraí a área do retângulo, geometricamente, que área que eu calculei? A área do triângulo. Certo? Então, o trabalho ao longo de um ciclo, no diagrama PV, trabalho de um gás ideal no diagrama PV ao longo de um ciclo, é simplesmente a área no interior do ciclo. Tudo bem? Vou colocar de uma maneira bonita aqui na lousa para impressionar o pessoal. Vou colocar aqui de uma maneira bem bonita. Olha lá. P, V. Ó, vamos colocar o gráfico aqui de um ciclo. Ó. E aí eu vou para mais uma discussão com vocês. Olha só. Naquele caso ali, primeiro eu quero ver, no caso que eu coloquei ali, o trabalho total vai ser positivo ou negativo? Ah, gente, vocês ficam olhando com as caras. Tá certo. Eu fico com vontade de bater a cabeça na porta, falar assim, cara, a vida não tem sentido. Qual que é a dificuldade? Me fala, fala aí para eu tentar ajudar vocês. Qual a dificuldade que vocês estão encontrando para me falar que se ele é positivo ou negativo? Tá, eu vou falar porque eu acho que é simples. Olha a expansão. A expansão tem uma área maior que a compressão, não tem? Se a expansão tem uma área maior que a compressão, aquele trabalho no grosso vai ser positivo ou negativo? Positivo. Certo? Então, se você quiser calcular o trabalho total, você vai pegar a área total abaixo da expansão menos a área abaixo da compressão. Você vai ter isso aqui, ó. Certo? O que você vai ter então? Aqui, ó, o trabalho ao longo de um ciclo. Vamos escrever bonito. O trabalho ao longo de um ciclo. Tudo bem? Isso aqui, ó, para indicar que é ao longo de um ciclo. Em termos matemáticos, é uma integral de linha ao longo de um caminho fechado. Trabalho ao longo de um ciclo é
numericamente igual à área num diagrama PV, né, gente? Não podemos esquecer isso. Ah, sim. Do C para o A. Ah. Ao longo do ciclo todo. Só do C para o A eu não sei. Sabe por quê? Ó, entenderam a pergunta da Maria? Você falou que o trabalho, que calor saiu do sistema. Mas do C para o A, olha da posição C para a posição A. O que está acontecendo com a temperatura? Está aumentando ou está diminuindo? Fala, Valesca. Como que você chegou nessa conclusão? Não, seguindo a setinha não é um bom caminho. Eu posso pôr uma setinha que indica ele diminuindo. Você tem várias opções. Uma primeira opção é avaliar o seguinte. Eu diminui o volume e aumentei a pressão. Certo? Então, o que deve ter acontecido com a temperatura? Foi na mesma proporção? A pressão dobrou. O volume aumentou em 6/5. Qual que teve o maior aumento? Pressão. Então, o que deve ter acontecido com a temperatura? Aumentado. Então, daqui para cá, de C para A, teve variação da energia interna. Sem calcular a variação da energia interna, eu não consigo dizer se o sistema recebeu calor ou se ele perdeu calor. Mas, o meu argumento que o calor saiu do sistema foi ao longo do ciclo todo. O que eu posso garantir? Que se nesse trecho ele recebeu calor, nos outros dois ele tem perdido. Entendeu? Por exemplo, não necessariamente dos outros dois, o líquido dos outros dois. Por exemplo, de A para B, tá vendo o tanto de coisa que dá para explorar? De A para B, sem fazer conta nenhuma. Palpite, o que aconteceu? Aumentou ou diminuiu a temperatura? Diminuiu. Gostei do raciocínio do Leandro. O Leandro raciocinou da seguinte forma: pressão diminuiu, volume manteve o mesmo, então a temperatura diminuiu. Se a temperatura diminuiu, aconteceu o que com a energia interna? Diminuiu. Então a variação da energia interna é o quê? Positiva ou negativa? Negativa. Então temos uma variação negativa da energia interna. Quanto que é o trabalho? Quanto que é o trabalho de A para B? Eu quero que vocês falem bem alto. Trabalho de A para B. 0. Por que o trabalho de A para B é 0? Não tem variação do volume. Então, se eu aplicar a primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor no processo AB é igual a variação da energia interna no processo AB. De acordo? No processo AB, a variação da energia interna é negativa. Então, o calor foi negativo. Então, no processo de A para B, ele já liberou calor para fora. Tá vendo que dá para avaliar termo a termo? E é assim, eu percebi, e aí agora não estou fazendo juízo, eu percebi que eu tenho a intuição que a maioria de vocês deixa para fazer as atividades na segunda-feira. Se você deixa para fazer a atividade na segunda-feira, o teu foco já passa a ser outro. Teu foco, se já não tem muita tendência de querer entender e querer aprender, na segunda-feira não é mesmo. Teu foco é só acertar o máximo possível para contar nota. Tentem fazer antes, porque é interessante que você avalie.
Os exercícios que eu coloco lá não são exercícios que eu sorteio. Vou colocar isso aqui, não. Eu olho um por um. Eu penso um por um naqueles que eu quero, o que eu quero que vocês avaliem. Tudo bem? Oi? Cara, o que é mais importante? A sua mãe ou a compreensão do termo? Né? Então, você tem que ver o que é prioridade na sua vida. Não. Certo? Você vai ter... Mãe, você vai ter? Você garante que você vai ter mãe até o semestre que vem? Na verdade, a mãe é mais importante. Não, cheguei a essa conclusão. Porque a linha de raciocínio é o seguinte, você garante que você vai ter mãe até o ano que vem? Não, mas termodinâmica dá para fazer de novo ano que vem. Dessa vez vocês ganharam. Desculpa, Mari. Não, no ano que vem, por isso que eu falei, ano que vem. Ano que vem tem mais. Ó, só para você ver como eu sou legal, hoje eu tô a fim de dispensar vocês mais cedo. Eu vou acabar aqui fazendo um comentário. A hora que voltar, um exercício, a gente resolve um exercício e vai embora. Um só. Tudo bem? Vou pôr um exercício para nós, resolve um exercício e vai embora. Mas antes eu quero ensinar vocês, porque assim, ó, eu bato o olho ali, eu não avalio conta nenhuma. Eu já bato o olho naquele gráfico ali, eu já sei que a temperatura em A é maior que a temperatura em C, podendo ser igual. E eu sei que é maior que a de B. Eu sei que em B a temperatura é a menor de todas. O máximo que pode acontecer é que em A e C é igual, de bater o olho. A hora que eu bato o olho e olho um pouquinho mais as contas, eu já vejo que é impossível ser igual. Tá certo? Mas aí eu tenho que fazer umas contas. E eu, como um cara legal, eu vou ensinar para vocês. Como que eu avalio isso? Tá? Eu avalio isso com matemática, não é com física. Quer ver? Vamos lá. O que vocês sabem? A equação mais decorada do ensino médio, no meu ponto de vista, é PV igual a NRT. Por que é a mais decorada? Porque cada professor que chega... Cara, olha, outro dia caiu, sabe-se lá por quê, no meu YouTube. Um professor de cursinho. Olha, eu chego a arrepiar com isso. Ensinando os alunos a tabelinha do seno, cosseno e tangente. E aí ele colocou uma peruca da Xuxa. Aí tinha duas alunas brincando com ele. E fez... Cara, eu tô falando, você parece piada, mas é irritante. E fez uma musiquinha. E aí o cara sai de lá. Nossa, você viu? Ele torna a matemática tão mais fácil, é lógico, ele está te chamando de imbecil, cara. Ele não te ensinou matemática, ele te ensinou a decorar uma música idiota, você não entende porcaria nenhuma do que está ali. Cara, ele é tão besta. Pra você ter uma ideia que na musiquinha estava assim, ó. Você escreve 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Certo? E depois você só tira a raiz aonde não tem 1. Por que você não ensina que tira raiz em tudo? Porque raiz de 1 é 1, caramba. É assim, é o cúmulo do absurdo, cara. É o cúmulo do absurdo você achar que isso é ensinar alguém. E por onde que eu estava? Por que eu comecei a falar disso? Obrigado. Porque cada professor de cursinho tem uma formulinha diferente, tem uma frasezinha diferente, né? Para o vestibular, nunca rezei tanto. Puta véia, não rejeita um tarado. Essa não pode hoje. Passaram a vara no rabo, aí acha alguém que começa o nome com a letra T. Cara, sempre tinha essa. Nós, na minha sala, tinha o Paulo e tinha o Rodrigo. O Rodrigo era baixinho, e nós inventamos. Paulo Viado nocauteou o Rodrigo Tampinha. E assim, coisa que você não aprende bosta nenhuma, né? Talvez por isso não escrevem na forma da física, né? PV igual a NKT, porque fica difícil você pensar numa frasezinha, né? Mas, vamos lá. Eu vou pegar essa equação, vou escrever na forma PV
igual a NKT. Só que eu quero pensar só em isotérmicas. Tudo bem? Em termos de equações, se eu vou pensar só em isotérmica, então, concorda comigo que esse lado fica todo constante? Tudo bem? Então, eu vou escrever essa equação da seguinte forma. Ó. Vou escrever assim, ó. PV é igual a uma constante, vou chamar essa constante de F, só que esse F depende da temperatura. Só isso. Tudo bem? Aquele F de T é uma constante, eu só coloquei... Você vai falar, mas como é que uma constante está na dependência? Não, só estou querendo dizer que ela é uma constante que depende da temperatura. Se a temperatura for 1, o F vai valer 10, por exemplo. Se a temperatura for 2, o F vai valer 20. Tudo bem? Estamos juntos? Ok? Isso significa que eu ainda posso escrever P igual a uma constante sobre V. O que eu sei dessa constante? Quanto maior a temperatura, maior é aquela constante. Tudo bem? Sei isso, isso eu sei por razões físicas, não por razões matemáticas. Porque quanto maior a temperatura, né? Aliás, aqui até vejo claramente, né? Se dobrar a temperatura, isso aqui dobra. Que é linear com a temperatura. Tudo bem? Então tá. Então, olha aqui que interessante. Eu vou pegar um gráfico aqui, ó. Vou tentar pegar um gráfico P vezes V. V, P. Vamos imaginar que eu tenha esse ponto aqui, ó. 1, 2. Ó, tô pegando aqui 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peguei o ponto 2, 8 aqui, tá? Peguei o ponto 2, 8. Não estou colocando valores, mas quanto é que vale o produto P vezes V aqui? Quanto que vale o produto P vezes V? Quanto é que vale o produto P vezes V? 16. Vou fazer a pergunta de uma maneira diferente. Quanto é que vale a constante? 16. Ok? Porque a constante é exatamente o produto P vezes V. Eu estou considerando que essa constante depende da temperatura. Quando a temperatura é constante, o produto P vezes V é constante. Está óbvio ali. Vou achar outro ponto. Agora eu vou colocar aqui 4. Qual é o valor da pressão que eu tenho que colocar agora? Qual? 4. Porque 4 vezes 4? 16. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Vou colocar o próximo aqui. 1, 2, 4. O 6 eu não quero, não. Vocês querem que eu pegue o 6? Não, né? O 8 seria legal. Se eu pegar o 8, qual é o valor que eu pego? O 2. Eu contei certo, está tão feio. 4, 5, 6, 7, 8. Certinho. Olha que curva que deu. Pronto. Ali é uma isotérmica. Como que eu sei que ali é uma isotérmica? Porque ali eu uni todos os pontos, tal que pressão vezes volume dá 16. Tudo bem? Ô, Léo, divide a temperatura por 2. Você não sabe a temperatura. Perceberam? Você não sabe a temperatura. Mas divide a temperatura por 2. Dividiu? Se você dividiu a temperatura por 2, a partir de agora, quanto é que vai dar o produto pressão vezes volume?
Quanto? 8. Certo? Eu não sei a temperatura. Mas no primeiro caso, pressão vezes volume dava 16. E aí depende da temperatura. Dividir a temperatura por 2, o produto pressão vezes volume tem que dividir por 2. Então o produto pressão vezes volume agora vai dar 8. Então ela vai passar pelo ponto 1, 1, 8. Então ela vai passar por aqui. Ela vai passar pelo ponto 2, 2. Eu vou me matar ali um pouquinho. Acompanha aqui. Pressão vezes volume tem que dar quanto? Agora, quanto que tem que dar? Eu pedi para dividir a temperatura por 2. É 8. Se o produto pressão vezes volume tem que dar 8, e eu escolhi o volume igual a 1, quanto é que teria que dar a temperatura? Então, perdão, quanto é que teria? 8. Agora eu estou escolhendo o volume igual a 2. Quanto é que tem que dar a pressão? 4. Isso, não é tão difícil. Agora eu escolho o volume igual a 4. Quanto é que tem que dar a pressão? 2. Agora eu escolho o volume igual a 8. Quanto é que tem que dar a pressão? 1. Olha que legal. Vão se cruzar? No meu desenho vão. Podem se cruzar aquelas duas? Por que elas não podem se cruzar, gente? Pelo amor de Deus, aqui a temperatura tem um valor. Aqui, eu vou falar que aqui a temperatura vale T. Quanto é que vale a temperatura em cima? Pela maneira que eu construí. 2T. Se elas se cruzassem, o que eu estaria dizendo? Que o 2T é igual a T. Isso é verdade se a temperatura for 0. Então, olha o que eu acabei de mostrar para vocês. As curvas, as isotérmicas, mais baixas, estão mais abaixo. As isotérmicas são curvas em que pressão é o inverso do volume. Pressão é uma constante dividida pelo volume. Como que chama essas curvas? Como que chama essas curvas em geometria analítica? Hipérboles. As isotérmicas são hipérboles, rotacionadas em 45 graus em relação ao XY. Tá? Se você se lembrar um pouquinho lá, você vai lembrar que as hipérboles eram curvas desse tipo aqui, ó. X² sobre A². Lembra disso? Mais menos y² sobre B² era igual a 1. Isso é uma hipérbole. Aí ela sai o gráfico assim, ó, bonitinho. Tá? Só que aí você quer rotacionar essa hipérbole, para ela não cruzar nem o eixo X nem o eixo Y. Se você rotaciona ela em 45 graus, ela não cruza. Só que aí, no que você rotaciona, você aplica as equações de rotação, você vai ficar com isso, ó. X vezes Y é igual a uma constante. Ou Y igual a uma constante sobre X. Tudo bem? Por que essa curva é legal? Por que é legal tratar essa curva y igual a constante sobre x? Porque você sabe uma função que descreve uma primitiva dela. Qual que é a função que descreve a primitiva dela? Logaritmo. Tudo bem? Ok? Por que é legal trabalhar com logaritmo? Vocês vão ver mais tarde. Vou explicar para vocês. Tudo bem? Porque a próxima questionamento vai ser o seguinte. Qualquer motor, se vocês um dia quiserem sair daqui ser engenheiros mecânicos, vocês vão ter que fabricar motores, né? Vê se o que eu vou falar é intuitivo. Qualquer motor operará em ciclos fechados. Certo? Porque ele tem que sair de uma posição e retornar na mesma posição. Tudo bem? Quando você quiser trabalhar em ciclos fechados, é legal que esse ciclo tenha uma área grande ou ele tem uma área pequena?
Se ele tiver ao longo de um ciclo, o que acontece com o trabalho? Perdão, ao longo do ciclo, o que acontece com a variação da energia interna? Ao longo do ciclo, o que acontece com a variação da energia interna? Ao longo do ciclo, o que acontece com a variação da energia interna? Não, perdão. Ao longo, quando eu falo ao longo, eu quero dizer quando eu parto e termino. Quando eu concluo um ciclo, o que acontece com a energia interna? Variação da energia interna? Zero. Variação da energia interna é zero. Ou seja, num ciclo completo, todo o trabalho em calor, dependendo do ciclo, calor absorvido ou liberado. Em geral, você quer todo esse calor? Hã? Em geral, você não quer, né? Então é legal que aquele ciclo tem uma área grande ou pequena. Então, qual que é o nosso próximo problema? Qual é o tipo de ciclo que produz menor? Pode ser maior, porque depende do que eu vou querer, mas estão vendo que um próximo problema é um problema de otimização? Então, qual é o tipo de ciclo que vai otimizar aquela área? Porque aquela área também tem a ver com o trabalho realizado. Tudo bem? Trabalho mecânico de movimentar. E aí nós vamos chegar na segunda lei da termodinâmica. Ok? Mas isso só depois da